Boa noite, companheiros. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live. E é com muita alegria que nós estamos aqui de novo e nos preparamos para poder trazer um tema de bom aprendizado para todos. Então, o tema proposto de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E antes de iniciar, a nossa fala de hoje, eu convido a todos para a gente fazer uma prece. Fechando os nossos olhos, nós agradecemos ao nosso Pai de bondade, a Jesus nosso Mestre e aos nossos irmãos, amigos do plano espiritual que nos acompanham e nos auxiliam nos estudos, na compreensão do Evangelho. Pedimos que todos sejamos iluminados e que estejamos tranquilos para o aprendizado desta noite. Que a paz do nosso Pai e do nosso Mestre esteja conosco. O item 1 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: Amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque, se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, então, ele nos orienta sobre o que é bom, o que é mais conveniente para nós perante a lei inquestionável e inderrogável da evolução. Que queiramos ou não, nós não podemos modificá-la, e ele faz uma exemplificação com a perfeição do nosso Pai, do nosso Criador, sendo essa perfeição uma meta a ser alcançada. Acontece que essa máxima ela não pode ser levada ao pé da letra, porque senão nos julgaríamos deuses quando alcançarmos, não é? E Deus é único em sabedoria, em bondade, em amor, em tudo. E nós não seríamos deuses, mas a orientação de Jesus é para que a gente tenha uma meta de nos aperfeiçoarmos o quanto possível conseguirmos. E essa evolução, essa perfeição aqui colocada, ela é relativa ao que é possível ao ser humano conseguir durante esse período evolutivo que vai se percorrer, E que cada um se encontra numa faixa evolutiva e dependendo do seu esforço, dependendo da sua vontade, cada um vai chegar mais cedo ou mais tarde próximo dessa evolução. E então a gente chega à conclusão de que nós não acabamos a nossa evolução. Ela é contínua, ela é um processo de aperfeiçoamento e ele é constante, é crescente, é para sempre. Por isso que Jesus nos apresenta Deus como meta maior. Quando falamos em céus, não devemos entender um lugar definido, mas um estado de alma em que a sensação de paz, harmonia, alegria espiritual é constante nas nossas vidas. Deus é onipresente e ele se manifesta em todas as faixas do universo onde há evolução. Para os homens daquela época, os quais Jesus colocava, era necessário apresentar um modelo para que eles se esforçassem em alcançar. E hoje, ainda a gente agradece muito, E sabemos que temos como modelo Jesus, que nos deixou o Evangelho e que nós ainda estamos aprendendo a entender o que ele colocou, o que ele trouxe para nós, que é já um código, já é um modelo para a gente seguir para conseguirmos uma perfeição relativa à condição do ser humano. Então, o que é preciso para que a gente seja perfeito, ou próximo? É preciso aprender a vivenciar as leis de amor em tudo para com todos, conhecidos, desconhecidos, amigos, inimigos, com todos. Então aí é que a gente vai estar próximo da perfeição. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: reconciliemo-nos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles sobre a terra.
Então, nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos. E é através do amor, da caridade, do perdão que devemos agir. Porque se a gente usar da vingança para satisfazer a nossa ira, para satisfazer a nossa vontade, né, o nosso orgulho, nós estaremos nos afastando de Jesus. E essa tarefa vai sendo transferida para outras reencarnações. A gente vai deixando para frente, a gente fala, na próxima encarnação eu faço, né? E na verdade vai ficando cada vez mais difícil. Eventualmente, nós poderemos receber nessas futuras encarnações alguns dos nossos inimigos, como filhos. E como filhos, nós vamos acalentar no nosso colo, vamos cuidar, vamos tratar da melhor forma, prover do melhor para esses filhos, né? E nessa caminhada a gente já está fazendo uma reconciliação, porque nós temos a bênção do esquecimento e por termos esquecido, não nos lembramos, não é? Que esses filhos podem ser alguns dos nossos inimigos, de alguma desavença no passado, mas por ser nossos filhos, nós amamos tanto que esquecemos disso tudo, e quando a gente perceber, a gente já não tem mais como inimigo, porque a gente já se reconciliou durante uma trajetória toda de reencarnação, né? Então, a bênção desse esquecimento do passado que nos permite espontaneamente a máxima de Jesus: amai os vossos inimigos. Então, nós estaremos juntos, né, nos reconciliando. Agora, na verdade, existem em outras famílias uma dificuldade muito grande de reconciliação, onde a gente percebe que tem desavenças, onde tem tristezas, muitas mágoas, e então vai acumulando-se, né, mais algumas dificuldades para outras reencarnações. E é dessa forma que a justiça do Criador nos ilumina a consciência e nos ajuda a ver essas criaturas não mais como inimigos. Que bom, né? Que a gente pode mais para frente, né, não ter mais aqueles inimigos que nós já vínhamos ajuntando a nós, né? E vemos pais, filhos, irmãos, consanguíneos ou não, se redimindo das faltas e se amando num amor sincero, sem culpas. Isso que é o mais importante, né? A gente não ter culpa, não ficar se magoando ou se judiando, né? Se maltratando por conta de culpas, de coisas que a gente fez no passado. Então, quando a gente se reconcilia, é um alívio muito grande que a gente tem, né? Então, o amigo é colocado ao nosso lado para que sejamos advertidos com mais ou menos facilidade. Então, nós vamos perceber que não há vantagens em ter inimigos, porque mais cedo ou mais tarde nós haveremos de nos reconciliar com eles. E quanto mais cedo, é melhor para nós, a gente vai sentir muito mais paz. Então, será que a gente deve estender a mão a alguém que está necessitado? Com certeza, né? Nós temos uma orientação que a gente deve estender a mão, que a gente deve amar os inimigos, mas a gente não precisa tomá-los por modelo. Nós não precisamos ser igual a eles ou achar que devemos ter as mesmas atitudes que eles têm. E sim, amparar, mas nos manter na nossa meta, né? De amor ao próximo e de exemplificação dos ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente estender a mão a alguém que esteja na lama, a gente não precisa se afundar com eles, né? É só estender a mão e ajudá-lo a sair da lama e, se possível, né, ajudá-lo a entender como se faz para não chegar até lá, tá bom? E também tem outro exemplo aqui, que são as vítimas de incêndio, né? Que a gente pode tomar como base, que a gente deve salvar as vítimas de incêndio, mas a gente não precisa se atirar nas labaredas, né, nas chamas. Nós precisamos, antes de salvá-lo, nós precisamos de equipamento, conhecimento, cuidados devidos para que a gente possa ajudá-los, mas não se comprometer com eles.
Mas será que nós temos motivos para socorrer aqueles que não nos são simpáticos ou que achamos que são pessoas más? Se a gente partir do princípio que todos somos filhos do mesmo Criador, todos irmãos, então a gente vai perceber que todos nós temos os mesmos direitos ao auxílio e consideração. E a gente percebe também que, eventualmente, algumas pessoas são maldosas, mas por essa maldade ter como base a ignorância. Eventualmente, eles convivem em algum lugar onde a ignorância, a maldade é comum. E eles vão achando que é comum também. E esses indivíduos, eles precisam de assistência educativa, eles precisam de acolhimento e não de julgamento, não de isolamento, não de punição, né? E o mestre ainda nos adverte: orai pelos que vos perseguem ou caluniam. E como entendemos que todos já carregam consigo muitos sofrimentos, assim nós não necessitamos agravar as atribulações de qualquer pessoa que seja. Conforme as leis que nos regem, as condições em que vivemos, o lugar, as pessoas, as circunstâncias atuais, são exatamente as que necessitamos para o aprimoramento e, sem dúvida, a melhor reencarnação que já tivemos, né? Eventualmente a gente reclama, né? Ai, que vida que eu levo e tal. Então, com certeza, as anteriores não foram melhores que essa. E agora ainda a gente está tendo a oportunidade de aprender, de nos melhorar, de ter pessoas ao nosso lado que nos dão apoio, né? Fica muito mais fácil. E a gente sabe também que outras pessoas podem nos substituir nos trabalhos que nos compete a realizar, nesse trabalho que nos leva ao crescimento, né? Mas é através, então, eventualmente a gente fala, deixa que o outro faz, eu não vou fazer nada, eu vou ficar meio de boa aqui, né? Mas é através desse trabalho que podemos nos aprimorar continuamente e, como espíritos imortais, até nos aproximar com mais facilidade dessa possível perfeição que Jesus nos fala. E então esses nossos encargos que temos nessas encarnações, eles possibilitam o acesso a planos superiores. E por sermos espíritos em evolução, estamos muito longe da angelitude. Mas podemos começar agora esse processo de chegarmos à angelitude, próximo à perfeição divina. E dependendo do nosso empenho, nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde, né? Vai depender da nossa vontade de crescer, da nossa vontade de aprimorar. E no caminho para essa angelitude, né? Nós, antes de sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, nós devemos ser homem de bem, que é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, da caridade, em sua maior pureza. Esse homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre seus atos, se não violou essas leis de amor, se ele fez todo o bem que ele poderia ter feito na sua caminhada. Ele não é vingativo, não tem ódio e não tem rancor. Ele respeita seus semelhantes em todos os seus direitos decorrentes das leis naturais e como gostaria que fossem respeitados os seus direitos também. Essas qualidades, elas são algumas que identificam um homem de bem, mas todos nós que procuramos ter essas boas qualidades, nós já estamos no caminho de aprender as outras qualidades que vão completar esse aprimoramento para estarmos mais próximos de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nós temos a orientação de Santo Agostinho. Essa é bastante conhecida até por muitos e que nos ajuda muito a fazer uma reflexão, né? Ele diz assim, para que a gente fizesse o que ele fazia quando vivia aqui na Terra. Simplesmente efetuar ao final de cada dia um levantamento das nossas atitudes, interrogar a própria consciência se não faltei algum dever, se ninguém tem nada a se lamentar de mim. E ainda ele acrescenta que todos que fizessem essa avaliação diariamente e pedisse a Deus, aos seus anjos de guarda, que os ajudassem, com certeza teriam uma disposição maior
em procurar fazer todas essas correções que é necessário, né? E ainda eu diria aqui que a sociedade nossa, de modo geral, ela precisa de bons cidadãos, aqueles que não colocam as suas necessidades particulares acima das necessidades coletivas, porque o bom cidadão, ele não se autoproclama bom. Ele sabe que suas eventuais virtudes não o tornam infalível, nem merecedor de tratamento privilegiado. Então, se a gente conseguir ser bom cidadão, também já nos ajuda muito a sermos um homem de bem e estarmos mais facilmente no caminho que nos leva à perfeição. Então, essa reflexão que o Evangelho traz para nós, de sermos pessoas melhores, né, cabe a todos, mesmo aqueles que nós consideramos pessoas de bem, homem de bem, todos ainda têm um caminho a percorrer. Nós somos imortais e temos todo o tempo que nós necessitamos para percorrer esse caminho e chegar a esse processo de estarmos de bem conosco mesmo e com a divindade, né, que é o nosso Pai maior. Bem, então nós estamos chegando, né, ao final da nossa explanação de hoje. E é muito satisfatório, né, a gente perceber todos esses passos que nós podemos seguir para chegarmos a essa possível perfeição. E também eu convidaria a todos que lessem dentro do Evangelho esse capítulo 17, que traz muitos requisitos para a gente aprender e colocar em prática. Porque não adianta também a gente só saber, né? Saber, a gente sabe muita coisa, mas colocar em prática é um pouquinho mais difícil. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais condições a gente vai ter de aplicar, tá bem? Então, vamos fazer uma prece e convidamos novamente a todos que fechemos os nossos olhos e vamos agradecer de coração mesmo ao nosso Pai de misericórdia, ao nosso Mestre, aos nossos irmãos que nos acompanham por mais esta oportunidade. E também nessa época que estamos vivendo, de pandemia, levar os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, a todos que estão sofrendo por conta de todas essas dificuldades pelas quais passamos e a todos aqueles também que se estão distanciando momentaneamente de entes queridos que partem para o plano espiritual, na certeza de que um dia nós estaremos juntos novamente. Que Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, nos acolhe sempre, e especialmente os nossos pedidos, quando são sinceros, quando são de coração. Então, que Deus continue e os nossos irmãos nos amparando, nos auxiliando e estando conosco em todos os momentos. Que assim seja. Bem, já que estamos então na fase de pandemia, que nós precisamos nos prevenir, né, do Covid, então que a gente precisa usar máscara sempre, em todos os lugares por onde vamos, né? Lavar as mãos, usar o álcool em gel e o isolamento social. Porém, se a gente precisar sair, eventualmente a gente precisa mesmo, né? Então que a gente use máscara e que a gente mantenha o distanciamento das pessoas o máximo que a gente puder. Então sair nos horários que tem menos movimento e mesmo que a gente esteja tendo algumas aberturas, né, desse isolamento, mas que nós nos cuidemos mesmo, né? E se você gostou dessa live, então a gente convida você a curtir a nossa página para receber outras informações dos nossos conteúdos, tá bem? Então agradeço a todos e até breve. Então nós vamos para casa agora, né? Vamos colocar a nossa máscara e deixar bem claro para nós mesmos da necessidade desse uso. Que a paz do nosso Pai continue nos iluminando. Que assim seja.